Oi, gente! Estamos começando mais uma aula hoje, cujo tema é infográfico. Para iniciar, trouxe o significado. O infográfico é um texto que apresenta informação através de gráfico, ou seja, a junção de informação com gráfico. Assim, ele é estruturado com a linguagem verbal e visual, sendo um artefato de design. Lembrando que o infográfico ele vai filtrar informações e mostrar elementos principais do tema abordado. Assim, é necessário ter um olhar atento sobre a sua pesquisa. Temos aí as características principais do infográfico, que é composto por imagem, informação visual, didática, leitura rápida e eficiente, dados estatísticos, linguagem esquemática, uso de gráficos, fontes distintas, cores chamativas, que no caso são fortes, ícones e imagens. Na continuação, eu trouxe uma citação de Menezes e Pereira, lembrando que no final da aula eu sempre deixo as fontes de pesquisa. Então vamos lá. Abordando a representação e comunicação de informações, TUFT 2011 identifica os seguintes usos fundamentais da cor no design da informação: rotular, mensurar, representar ou imitar a realidade e decorar. A cor tem função de rotular quando distingue elementos com conteúdo informacional diferente. No caso, é o primeiro quadrinho que vocês conseguem perceber. Rotular, nós temos cores distintas para especificar as regiões do mapa mundi diferente. Aí nós temos na continuação, é usada para mensurar quando apresenta informações que relacionam e comparam dados quantitativos. Percebam no segundo quadrinho, temos aí as cores para identificar a porcentagem. Na continuação, a função de representação ou imitação da realidade diz respeito à associação das cores com objetos do mundo real. Percebam que no terceiro quadrinho nós temos as cores identificando elementos distintos, como tomate, alface, a vasilha. E, por fim, a cor funciona como elemento decorativo quando empregada para realçar a informação, que no caso é o quarto quadrinho, decorar. Agora vamos analisar os tipos de infográficos existentes. Para iniciar, vamos analisar o infográfico estatístico, que é aquele que apresenta o argumento reforçado através de dados relevantes. Perceba nesse caso, números da violência no Brasil, ou seja, o infográfico já começa trazendo informações com base em estatística para reforçar o tema que é a violência no Brasil. Perceba que abaixo nós temos crimes violentos letais, a comparação de 2016, 61.233. E abaixo comparamos com 2017, com o índice de 59.103. Aí ao lado nós temos crimes contra o patrimônio, roubos e furtos. 278.907 veículos furtados, 273.232 veículos roubados, 23.656 cargas roubadas e assim vai. Então perceba que traz vários elementos com dados estatísticos para reforçar o ponto de vista. Abaixo nós temos vítimas da violência, 70% de mulheres negras. A quinta posição mundial em feminicídios, um assassinato por dia relacionado à homofobia. Agora nós temos um outro caso de infográfico estatístico que também vai trazer elementos para reforçar o seu ponto de vista através de dados estatísticos. Nós temos aqui 65% do consumo ocorre durante o café da manhã, 35% das pessoas que consomem café preferem café preto. O café é a segunda bebida mais popular do mundo depois da água. E assim vai. Nós temos aqui como título fatos sobre o café. Então, nós temos vários elementos com dados estatísticos para reforçar esse argumento. Agora, vamos ver o infográfico informativo,
que é aquele que apresenta a visão geral do tópico, ou seja, é dividido por seções que podem ser numeradas. Como exemplo, nós temos este, mas afinal, o que uma doula faz? E abaixo já temos a definição. Doula apoia física e emocionalmente a gestante antes, durante e depois do parto. Doula conversa sobre o que se esperar de um trabalho de parto. Doula acalma o futuro pai aflito. Doula responde dúvida pelo WhatsApp às 2 horas da manhã. Doula massageia as costas durante as contrações. Doula dá colo para o filho mais velho. Doula ajuda a encontrar posições que favoreçam a evolução do trabalho de parto. Doula ajuda a respirar. Doula orienta a amamentação logo após o nascimento. Então perceba que são várias informações respondendo a pergunta que é o título, o que uma doula faz. Na continuação, temos um outro tipo de infográfico que também é informativo. Perceba que o título também é uma pergunta. Quais são os vermes mais comuns no corpo humano? E aí nós temos uma série de informações que vai responder esta pergunta. No caso, a lombriga, esquistossomo, ancilóstomo, filária e assim vai. Bicho geográfico, solitária. Aqui eu trouxe um outro tipo de infográfico que também é informativo, que eu retirei na internet, tem dizendo o seguinte: infográfico produzido por alunos do primeiro ano da Escola Estadual Laila Galep Sacker em 2014. Então perceba que o desenho foi bem rústico, porque foram os próprios alunos que criaram. Achei bem interessante esse infográfico. E tem essa ideia, né? Senhores pais e senhoras mães. Hoje nós vamos ensinar os pais a ter amor e carinho com os filhos. Então perceba que nesse infográfico ele já vai trazer informações sobre como os pais devem ter amor com os seus filhos, né? É uma espécie de são dicas de como os pais devem reagir. Então nós temos aqui como essas dicas. Fale sempre: eu te amo, filho. Verifique se a roupa do filho está limpa. Antes de comer uma salada ou qualquer outra comida, ensine seu filho a lavar as mãos. Beija todo dia o seu filho para deixar ele feliz. Ensine seu filho a lavar as mãos depois de usar o banheiro. Faça cafuné na cabeça do seu filho. Então perceba que são várias informações ensinando o que foi proposto no próprio título. Agora vamos mudar, né? Vamos falar de infográfico de cronograma, que é justamente o infográfico que vai contar uma história através da linha do tempo. Ou seja, vai destacar datas importantes, sintetizar o evento. A principal característica é falar do tempo histórico. Como exemplo, nós temos esse infográfico. Eu trouxe uma citação, que vocês podem ver aí a fonte de um trabalho que foi divulgado na internet. Diz o seguinte: se o designer é requisitado a desenvolver um infográfico, por exemplo, sobre a fuga da família real portuguesa para o Brasil em 1808, como podemos verificar abaixo, a primeira etapa deve ser recolher um volume bem expressivo de dados sobre a família real, incluindo hábitos, aspectos políticos, motivações, circunstâncias, elementos geográficos e detalhes sobre a trajetória da fuga, dentre outros. Então perceba nessa citação que para construir um infográfico é necessário ter uma pesquisa bem desenvolvida por trás, né? O infográfico, na verdade, ele é um filtro de informações. Mas para chegar à excelência desse filtro, é necessário estudar bastante, como vocês podem perceber nessa citação. Então, ao lado nós temos o infográfico, a Epopeia Lusitana. Perceba que ele está numerado justamente para dar essa ideia do percurso que a família real fez até chegar ao Brasil. As setas vão indicar justamente esse percurso. E nós temos duas pessoas que fizeram parte dessa família real, como a Carlota Joaquina e Dom João VI. Um outro exemplo de infográfico de cronograma é este que vocês estão vendo na tela, que foi publicado pela revista super interessante
Perceba o título, todas as cores da arte. E abaixo nós temos uma espécie de quadro exemplificando alguns quadros do Renascimento, outros do Barroco e Romantismo, outros do Impressionismo e, por fim, do século XX. Bom, aqui eu cortei a linha do tempo e ampliei para que a gente consiga visualizar melhor. Então vamos lá, o Renascimento, perceba na observação que ocorreu nos séculos XIV e XVII. Ao lado nós temos dois quadros que representavam tons de pele ou tons de pastel, e também na observação eles afirmam que o tempo meio que lavou, entre aspas, esse tom, por isso que é pastel hoje em dia, mas que antigamente a cor era mais vibrante. E aí nós temos, né, a explicação ao lado, o aristotelismo. Durante a Idade Média e boa parte do Renascimento, as teorias de Aristóteles serviram para descrever a ciência. E, para o grego, as cores mais importantes do espectro eram vermelho e amarelo, além do azul. Abaixo nós temos o Barroco e Romantismo dos séculos 17 a 19. Percebam que agora nós temos mais dois quadros representando essa época e agora os tons são mais escuros. Existe esse contraste de claro e escuro, né? A antítese que prevalecia no Barroco. Por isso que ao lado a explicação é sobre trevas. Abaixo nós temos o Impressionismo, que era um momento onde os pintores queriam representar essa realidade e aí uma cor tinha vários tons na tela, percebam pelos exemplos, e abaixo, ao lado nós temos a explicação de luz e paisagem. Abaixo agora nós temos o século XX, e perceba pela observação, pira nas cores, né? Ou seja, os quadros eles tinham cores vibrantes. Perceba essa questão da Marilyn, do número 31 e da harmonia em vermelho. Quanto essas cores eram vibrantes, eram misturadas, dando essa ideia de piração mesmo, né? Era a época das vanguardas europeias que também vinham para revolucionar esse mundo da arte. Perceba que nesse infográfico nós entendemos a análise das cores na arte através da linha do tempo. Por isso que vai ser um cronograma. A continuação, nós vamos falar de um infográfico de processo, que vai apresentar resumo ou visão geral das etapas de um processo, ou seja, vai utilizar o passo a passo. Bom, aqui nós temos como exemplo o caminho para conquistar um nicho no e-commerce. Foi criado pelo Sebrae e, como vocês podem perceber, nós temos aí uma trilha seguindo até chegar no você conquistou um nicho. Ou seja, para a pessoa conquistar um nicho, é necessário seguir esse passo a passo, é necessário trilhar esse caminho. Se você começar a pular as etapas, provavelmente não vai conseguir o resultado esperado. Na continuação, nós temos infográficos, o passo a passo. E aí nós temos 1. Levantamento de informações. 2. Visualização de dados. 3. Construção de um esboço. 4. Design de interface. E 5. Desenvolvimento e lapidação. Então, perceba nesse segundo exemplo que também vamos ter que passar por um processo de passo a passo até chegar no resultado esperado, que é a criação desse infográfico. Agora nós temos o que é diabetes. 1. Certos tipos de alimentos que comemos são transformados em glicose. 2. A glicose é o alimento das nossas células e fonte de energia para o nosso corpo. 3. Através das paredes do intestino, a glicose vai para o sangue para ser transportada até as células, mas para que a célula se alimente da glicose, é necessária a insulina, produzida pelo pâncreas, um órgão que fica dentro da nossa barriga. 4. Se não houver insulina, a glicose não pode entrar na célula, que ficará sem alimento, sem energia e enfraquecida. A pessoa tem vontade de comer muito, mas sente fraqueza. A glicose, que não consegue entrar na célula, fica acumulada no sangue. E 5. A glicose acumulada precisa ser eliminada de alguma forma, e então é jogada fora através do xixi. A pessoa passa a fazer muito xixi, perdendo muita água.
Como perde muita água, fica com muita sede e passa a beber mais água. Aí no final nós temos, ainda bem que os cientistas conseguiram produzir uma insulina igual a que é fabricada pelo nosso organismo. O diabético usará essa insulina, que será injetada bem debaixo da pele, entrando devagar na corrente sanguínea e vai agir na célula, abrindo passagem para a glicose entrar. Por isso que quem é diabético não pode deixar de tomar insulina todos os dias. Perceba que nesse infográfico nós também temos que seguir o passo a passo, não para conseguir um resultado, digamos assim, mas para compreender a própria pergunta, o que é diabetes? Esse infográfico foi criado para crianças, né, para uma explicação mais didática sobre esse tema com crianças. Então, para que a criança entenda o que é diabetes, é necessário sim seguir esse passo a passo, entender o processo que isso ocorre no nosso corpo. Agora vamos falar do infográfico de comparação. Como o próprio nome já diz, vai comparar opções, especificando dados listados. Pode ser estruturado na vertical ou horizontal. Aqui nós temos dois tipos de infográfico, exemplificando essa comparação. O primeiro é comparativo entre carro versus apartamento, né? Como a pessoa deve investir, qual o recurso, qual o resultado desse investimento. Então, nós temos aqui carro, é necessário investimentos de R$ 40.890 e um apartamento é necessário investimentos de R$ 150 mil. E abaixo, nós temos aqui, perceba que o apartamento ele tem uma valorização de 30%. Já, comparando com o carro, ele existe uma desvalorização de 47%. Ou seja, com o passar do tempo, o apartamento é valorizado e o carro não. Ao lado nós temos um outro tipo. Como os ricos compram seus luxos, também vai ser um comparativo que a maioria faz com o que os ricos fazem. E aí a maioria faz o quê? Gera renda e depois compra luxo, né? Pega o dinheiro e gasta tudo. Já os ricos fazem o quê? Geram renda, essa renda eles investem em alguma coisa e com o lucro vão comprar os seus luxos. Agora vamos ver o infográfico hierárquico, que é aquele que vai organizar informações do maior para o menor grau. Geralmente esse infográfico ele é estruturado em uma pirâmide, como vocês podem perceber. Eu trouxe aqui o exemplo, a pirâmide de Maslow, onde ele propõe uma hierarquia de necessidades, ou seja, necessidade humana, tá? O ser humano, por exemplo, precisa de quê? Da fisiologia para sobreviver. Perceba que a fisiologia está na base, ou seja, o que o ser humano mais precisa. E isso é representado pelo quê? Pela comida, água, abrigo e sono. O ser humano também precisa de segurança. Essa segurança é representada pela segurança da família, do corpo e da propriedade. Também vai precisar do social, que é representado pelo amor, amizade, família, comunidade. Também precisa de estima, que é representado pelo reconhecimento, status e autoestima. E também vai precisar das realizações pessoais, que aí vai envolver a criatividade, o talento, o desenvolvimento pessoal. Mas perceba pelo comparativo, pela demonstração dessa pirâmide, né, que a fisiologia é o que mais o ser humano precisa. Eita, voltando. Continuando. Infográfico de lista agora. A lista vai apresentar uma lista para organizar a informação, contudo não segue uma ordem específica, ou seja, não é um passo a passo. Nós temos aqui como exemplo, como se forma a remela? 1. O olho despeja um monte de fluidos ao longo de uma noite de sono. 2. Outra fonte de gordura é um dos principais ingredientes para a formação da remela. 3. Toda vez que piscamos, espalhamos as secreções já mencionadas pelo globo ocular com o objetivo de lubrificá-lo. E 4, o duto lacrimal absorve somente a parte líquida da lágrima. Então, assim, ele está indicando as partes que compõem o olho na formação dessa remela.
E na continuação nós temos esse outro infográfico, como ser mais produtivo, 70 dicas que irão mudar a vida dos empreendedores. E aí nós temos 1, eduque as pessoas só se for urgente. 2, feche seu e-mail. 3, recompense-se a cada bloco de foco total, aproveite a pausa, 5 minutos, e faça algo que lhe dá prazer. 4, faça uma lista com os afazeres e com os horários exatos para começar. Então, assim, perceba que existe uma série de dicas que estão enumeradas, mas isso não é um passo a passo. Se você começar a ler de baixo para cima, por exemplo, isso não vai interferir na sua interpretação, porque são dicas independentes para que você consiga sucesso nesse empreendedorismo. Vamos falar agora de infográficos de currículo, que é aquele que apresenta o modelo de currículo mais atualizado. Considerando nossa época agora tecnológica, é uma forma criativa de apresentar a experiência profissional. Eu retirei esses 2 infográficos da internet, como vocês podem ver a fonte embaixo. O primeiro é da Manuela Ribeiro. Achei bem interessante a forma como ela está apresentando sua experiência. Perceba que ela indica, né, que é dos Estados Unidos, cidade de Kansas, a educação, Escola de Belas Artes, Below College e assim vai. Linha do tempo de carreira, né, que ela apresentou em relação aos anos. Abaixo nós temos competências em porcentagem e ao lado nós temos habilidades. E aí ela vai pintando os círculos para indicar o que ela tem mais habilidade e o que ela tem menos habilidade. E ao lado nós temos também a questão dos idiomas, né? O inglês é o que ela fala mais, alemão é o que ela fala menos, francês fica no intermédio. Ao lado nós temos agora um outro currículo de Bruna Carvalho das Neves. Ela é do Rio Grande do Sul. Ela indicou algumas redes sociais. Abaixo nós temos a linha do tempo falando sobre a formação dela. Abaixo temos os conhecimentos, Photoshop, Flash, Illustrator, InDesign, Fireworks, CorelDRAW e os clientes que já contrataram o serviço dela. O infográfico geográfico é aquele que vai informar utilizando dados demográficos, análise da localização. Como exemplo, nós temos esse, o caminho dos rios voadores. Aí aqui ao lado eu ampliei para que a gente possa conseguir ler e visualizar melhor. 1. Na faixa equatorial do Oceano Atlântico ocorre intensa evaporação. É lá que o vento carrega-se de umidade. 2. A intensa evapotranspiração e condensação sobre a Amazônia produz a sucção dos alísios, bombeando esses ventos para o interior do continente, gerando chuvas e fazendo mover os rios voadores. 3. Essa umidade avança sentido oeste até atingir a Cordilheira dos Andes. Durante essa trajetória, o vapor d'água sofre uma recirculação ao passar sobre a floresta. E aí você perceba que essas explicações, essas informações estão envolvendo o mapa do Brasil, né? Inclusive as setas e a numeração são todas envolvendo o mapa geográfico. Na continuação temos, por fim, o último tipo de infográfico, que é aquele animado. E aí, como vocês podem perceber, eu deixei aqui a fonte de pesquisa. Bom, um vídeo falando sobre as redes sociais. Aqui eu deixei a atividade sobre o Dia dos Pais, considerando que no próximo domingo será Dia dos Pais. O desafio de hoje será elaborar um infográfico para seu pai. O infográfico ao lado é apenas um exemplo de como pode ser elaborado seu trabalho.
Perceba que as informações são voltadas ao relacionamento familiar. Você pode escrever mensagens que gostaria de dizer a ele, listar lições que aprendeu com ele, montar uma linha do tempo como lembrança de melhores momentos e etc. Ou seja, seja criativo. Que isso é o fator primordial para você criar seu infográfico, né? É ser criativo, é trazer o design como uma forma de chamar a atenção do seu leitor e saber filtrar informações principais. Ao lado eu trouxe um exemplo desse infográfico de como seria, né? No caso nós temos o título Vença as Diferenças, e aí nós temos na imagem o pai e o filho, e as informações são: cultivar qualidades como flexibilidade e criatividade são essenciais no dia a dia. A comunicação real dos sentimentos também deve ser valorizada nas famílias. Estabelecer horários durante a semana para passar com os filhos, com um de cada vez, é fundamental para criar intimidade. Dirigir-se com respeito aos pais é essencial. A capacidade de se colocar no lugar do outro para compreender melhor as suas atitudes também deve ser valorizada e exercitada. O bom humor também é fundamental nos relacionamentos e nas situações de crise. Ele permite distensionar e lançar um outro olhar para os problemas com mais leveza, na maioria das vezes. Contar segredos também aumenta os laços e a confiança entre pai e filho. Conversar com os filhos sobre escola, trabalho, amizade e relacionamentos é muito importante. E se os conflitos são intensos, um mediador, como o psicólogo, por exemplo, deve ser procurado. Então perceba que aqui são dicas, né, de como vencer as diferenças, de como se aproximar o pai do filho. Interessantíssimo a gente começar a pensar sobre isso, sobre a união familiar. Bom, por hoje é só, gente. Espero ter ajudado vocês na construção desse conhecimento, de entender o que é um infográfico e quais são os seus tipos. Para quem tiver curiosidade, aqui estão as fontes de pesquisa que eu sempre deixo no final da aula. Por hoje é só e um abraço a todos.